Oi, gente. Olá. Boa tarde para quem está chegando. Hoje a gente vai falar sobre constelação familiar com a maravilhosa da Sandra Pérez. Quem já conhece a Sandra? Oi, Andréia. Gente, fala para mim se vocês estão me ouvindo bem. Se tá tudo ok. Oi, Kênia. Oi, Sandra. A Sandra aceita o convite. Oi, Sandra. Oi, Glória. Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Eu acho que sua câmera tá invertida aí pra mim. Tá Tem como. invertido? Tá, você tá de lado. Virou E pro outro agora? lado. Tô de lado Virou pro outro ainda? lado. Aí! Ok. Oi, Ok. gente, boa tarde. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, meu bem. Muito obrigada pelo convite, viu? Eu que agradeço a sua disposição, né, em vir aqui dividir com a gente o seu conhecimento. Gente, a Sandra, ela, eu já tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, né? Tive o prazer de passar por uma sessão com a Sandra. E o que eu vi aqui, ó, que eu acredito que são algumas das suas especialidades, né, Sandra? É a constelação familiar, ritual sistêmico, apometria, master reiki, barras de axis, né? Que é o que eu tô lendo Sim, aqui no seu Instagram. Depois você vai obrigada. falar, né, um pouquinho mais de tudo isso, que eu sei que tem muito mais aí, né? Daí você compartilha com a gente. Sandra, primeiro eu quero que você se apresente para as pessoas, né? Fiz uma breve apresentação, né, sobre você, mas quero que você mesma se apresente agora. Conta pra Sim. gente aí, quem é você, Sandra? Muito obrigada, Glória. Foi um prazer conhecer você também. Fiquei bastante surpresa com a humildade que você veio na minha casa, né? Você também é uma grande terapeuta e se apresentou como uma cliente para depois dizer quem era você, né? Então, também Gratidão. quero ressaltar isso, essa humildade, essa pessoa querida que você é. A Sandra é Sandra Pérez, meu nome é Sandra Pérez, né? Eu vou falar da Sandra, eu falo como uma segunda pessoa, não, mas sou eu. Meu nome é Sandra Pérez, moro em Londres há quase 20 anos, trabalho com todas essas terapias que você disse, com ritual sistêmico também no sagrado feminino e a constelação familiar, né? Eu tenho a formação da constelação familiar. Quando eu estive no Brasil, em 2011, 2012, eu fiz em Curitiba, através de um pessoal da qual eu fazia já uma terapia de Crystal Healing em Londrina. E descobrimos e acabei me formando em Curitiba, no Instituto Luz do Ser. Depois eu me aprimorei mais ainda, indo beber na fonte, que seria no campo do Bert Hellinger, né, indo para a Alemanha, já algumas vezes, Uau, que consecutivas, experiência. maravilhoso. Tá ali naquele campo, naquela cidade, né, não é a cidade que ele mora, mas é onde exerce, tem Uhum. uma energia diferente, e conhecer ali foi um desabrochar para mim, foi fantástico. E mais algumas outras workshops, participando de outros eventos na constelação. Essa, então, é minha formação. E essa é a Sandra aqui trabalhando com o pessoal. Gente, deixa eu contar um pouquinho. Eu me apaixonei pelo trabalho da Sandra, primeiramente pelo Facebook. Eu participo de um grupo, né? E é Mulheres Poderosas na Europa, é isso? O Isso, grupo? brasileiras poderosas em Londres. Isso. E eu comecei a acompanhar os posts da Sandra. E ali eu fui lendo, fui me apaixonando, fui adquirindo Ah, conhecimento, fui investigar.
acabei tendo o prazer, né, de passar por uma sessão com a Sandra. E bem outra coisa gostosa também, a gente é conterrânea, né? De Maringá. Sim, de Maringá, Pé Vermelho, né? Maringá, Pé Vermelho. Então, assim, eu tive, né, toda essa oportunidade de conhecer através das redes sociais. Oi, para mim, vocês estão me ouvindo? Tá me Sim, eu tô ouvindo, te Sandra? ouvindo, Deu uma tá? travadinha, né? E, e amo acompanhar o seu trabalho, viu, Sandra? Tanto pelo Nossa, obrigada! Facebook quanto pelo Instagram. Eu tenho aprendido muito com seus posts, já meio que virou um vício, né? Ir lá, falei, deixa eu ver o que a Sandra está falando hoje. Tem Ah, contribuído muito, né, com a minha vida. E assim, você sabe que eu trabalho como life coach, como sim, programadora neurolinguística, e nos meus atendimentos, né, eu percebo as questões, né, emocionais a serem resolvidas, que acabam impedindo, às vezes, a pessoa de ter o resultado que ela gostaria, de ser quem ela nasceu para ser, né, de ter tudo aquilo que ela merece. E eu sempre indico, né, os meus clientes, os meus atendimentos, né, as diversas formas de terapia que a gente sabe que tem aí para nos auxiliar, né, sim, nessa caminhada, para que a vida da gente fique mais leve, né, para que a gente consiga de fato ser feliz, né, que esse é o sim, objetivo do meu trabalho, né, que as pessoas sim. vivam mais felizes. E a constelação familiar, né, é algo que é uma experiência que eu pessoalmente ainda não tive, mas já está nos meus planos. Mas eu tenho lido muito e eu penso que a constelação ela pode ajudar muito as pessoas nessa caminhada. Então eu gostaria que você nos explicasse, Sandra, o que é a constelação familiar, né? Que ferramenta é essa? Então, uma ferramenta tão maravilhosa, eu às vezes encontro dificuldade de poder explicar o que é constelação, né? É uma coisa assim fantástica dentro de todas as terapias, eu trago isso no meu coração. A constelação, ela foi desenvolvida pelo alemão Bert Hellinger, que infelizmente faleceu o ano passado, né? E ele era um psicoterapeuta. Diante de vários estudos que o Bert Hellinger desenvolveu, depois de 30 anos de estudo com outras pessoas, ele entendeu que a constelação familiar, ela é regida por uma ordem mais fantástica de tudo, que é o amor. Deus é amor, né? Ele entendeu que a relação dos homens e a desarmonia também acontece dentro do amor. E ele trouxe uma síntese dentro dessa constelação que repete padrões, tanto positivos quanto negativos. Então, a constelação, se eu for dizer o que é uma constelação, é um estudo, né, de padrões repetitivos dentro da família familiar. Constelação é tão grande, a gente fala constelação, pensa nas estrelas, né, no céu. Quando a gente fala constelação familiar, é toda aquela família, aquele monte de situação que a gente não entendia ou não compreende. Então, ele trouxe essa síntese nessa terapia chamada constelação, que existe padrões, desarmonias, que podem ser tanto positivas quanto negativas, mas tudo na relação humana focada no amor. Então, ele traz a ordem do amor. E na ordem do amor, a constelação, ele também desenvolveu, Glória, que existe leis. E essas leis, elas são precisas ser vistas, elas precisam ser vistas. Não é como se fosse um fato ou uma suposição, tá? Quando é lei, é que nem a lei da gravidade. Se eu deixar essa caneta cair, né, é uma lei, ela vai cair. A pessoa pode falar, será ou não? Se a pessoa vem até mim e diz, Sandra, eu quero olhar o sistema da familiar, mas eu não olho para minha mãe. Eu já digo, olha, na constelação existem as leis, e essas leis precisam ser vistas.
Então, Beth Helling desenvolveu essa terapia fantástica. Então, constelação familiar é difícil de dizer, difícil mesmo. A gente Sim. precisa É muita vivenciar. coisa, na verdade, né? Envolve Sim, muita coisa. sim, porque eu vou começar a falar, né? E eu vou para um lugar, eu Uhum, vou para outro e volto, né? Então, para a gente tá. seguir um padrão, para as pessoas sentirem e entender, porque nem todo mundo vivenciou ainda uma constelação e nem todo mundo sabe o que é. Hoje em dia ainda tem gente que pergunta o que é constelação familiar. Ah, então, explicar em poucas palavras não faz jus a essa terapia, entendeu? Mas seria Tá. isso. Então vamos ser assim mais diretas. Por exemplo, quem, quem deve passar por uma constelação familiar? Quando geralmente as pessoas te procuram, Sandra, e falam assim: ah, eu quero constelar, ou a minha terapeuta me indicou a constelação familiar. Quando isso acontece, né? Qual é a dor da pessoa que te procura? Então, a pessoa, como eu sou uma terapeuta, né? A pessoa vem e fala assim: não sei, minha vida está em desordem. Eu não encontro solução para isso. Minha família tem uma maldição. Na verdade, nem sempre a pessoa sabe, eu quero constelar. Geralmente ela vem, olha, observa, participa em grupo, aí ela fala: opa, Uhum, ali pode ser o gatilho para a minha solução. Pode ser por uhum, isso. Pode ser que a pessoa me procurou para entender qual é o problema que ele tem, né? O que ele precisa trabalhar. Quando ele precisa constelar, depois de uma conversa, né, com a pessoa e o entendimento de que qual é o sistema que ela quer adentrar e olhar para aquilo, a uhum, gente abre. Vamos fazer uma constelação? Você está preparada? Porque a pessoa pode uhum. falar que está preparada, chega aqui na hora, ela fala assim, não sei, ela retrai, ela não quer ver aquilo ainda. Então a gente pergunta, você acha que agora é possível você participar dessa constelação? Estar Uhum. pronta para ver isso? Né? Então, não tem um padrão também quando eu preciso constelar. A pessoa às vezes traz, a cliente traz, fala assim, existe uma maldição na minha família. E não é uma Uhum. maldição da família, né? Beth Hellinger chama isso de sistemas repetitivos, colados. Por quê? Porque veio de um antepassado que eu não conheço ainda. E aquela maldição, se meu bisavô, meu tataravô foi um homem que é, sacrificou, matou, escravizou, né? Aquilo Uhum. carrega aquele peso, a família vai carregando aquele peso de geração em geração, enquanto não é olhado aquele sistema com amor incluído e harmonizado, equilibrado, então continua tendo essa desarmonização. Não seria um, o que a pessoa fala, como é que foi a palavra que eu acabei de usar? Uma Uma, maldição. uma Não maldição. seria isso. Seria É, procedimentos repetitivos, né? uhum. Então Por é exemplo, difícil dizer, é, é você difícil dizer, falando, sim, você falando das repetições, né? Por exemplo, às vezes o que aconteceu lá atrás com o meu avô, meu bisavô, com o meu pai, se repete na minha vida, pode se repetir de repente na vida de um filho meu. Isso a psicopedagogia também chama de maldição familiar, né? Mas então, assim, só para a gente entender, não seria exatamente, por exemplo, eu vou procurar a Sandra só porque de repente eu tenho problemas na minha família, ou de repente eu não me relaciono bem, né, com os meus pais ou com algum irmão, mas também por questões pessoais. Eu estou te falando isso porque quando eu falo sobre constelação, né, indico a constelação para algumas pessoas e falo, por que você não procura, né, conhecer a constelação familiar e de repente passar, né, por essa experiência? E a pessoa ela tende a achar que é só quando ela tem, né, algum problema familiar. E não é só isso, então, né? É por não, conta, às vezes você até tá tudo bem ali, você se relaciona bem com todos os membros ali da sua família, mas você tem situações que são repetitivas e que daí lá na constelação, né, sim, fazendo a constelação, você vai identificar o porquê, né, dessa situação na sua vida. É isso, Sandra? é isso, porque o campo é sagrado, o campo é soberano. Beth Hellinger sempre dizia isso, né? O campo é soberano, a alma, no campo morfogenético, ele fala.
Ele é tão forte que quando eu coloco uma pessoa dentro do campo que não conhece aquela família, ele repete aquele padrão. Então, ele está reverberando aquilo ali, do campo, né, morfogenético. Então, a pessoa, ela pode ter coisas que ela não entendeu. Eu tenho meus avós, meu bisavó, tataravó, minhas tias, né? Todo esse entendimento que não existe. Eu vou dar um exemplo. Eu quis fazer um entendimento da minha família. Eu só conheci meu avô paterno. Materno, não conheci. E eu fui fazer um grupo familiar e pedi que todo mundo aqui pudesse contribuir, né? Contribuir com as histórias. E tem histórias ali que ninguém quer falar. Aí ficou uma coisa assim meio Big Brother, porque a tia olhava aquilo, só os primos que falavam, mas diz que tinha que falar no particular, e as tias só ficavam olhando, né? Todo dia era uma coisa bacana, mas o quê? Elas não queriam falar sobre aquilo. Então, às vezes, você não precisa trazer aquilo, não quer expor, a gente não expõe, mas o campo precisa mostrar. Porque dentro dessa terapia, como eu estava dizendo, das leis, ele descobriu, ele somatizou tudo isso, né, na sistêmica, a lei da ordem, do pertencimento e do equilíbrio, tá? Então, essas ordens, que elas são obrigadas a ser vistas na constelação, do pertencimento, seriam vários exemplos: os excluídos, os abandonados, os não vistos, os doentes, os abortos, os que a gente não quer ver, aquele que é... Quando você tem um filho, ou você se sente a ovelha negra da família, aquele filho rebelde que não se inclui na família, ou você mesmo que quer sair e fala assim, as pessoas falam assim, eu não me sinto dentro da minha família, né? Eu me sinto excluído, eu quero sair de perto. Ele está representando inconscientemente aquele antepassado que foi excluído. Aquele filho que não foi registrado, entende? Aquele filho que foi morto, ninguém quer falar, que a gente quer excluir. Então, ele quer, aquilo precisa ser harmonizado, a gente inclui, e no campo a gente descobre. Mesmo que não é falado, descobre que ali houve uma exclusão, né? Também na ordem, a gente, que seria a hierarquia, é necessário observar. Às vezes o filho, ele olha, quando ele põe no bonequinho, ele coloca o pai pequeno e ele grande. Ele já olha assim. Então, essa posição não está correta. Ele tem que voltar, ele é filho, então tem que mudar. O filho tem que ser pequeno, ele tem que observar a ordem. O Bert Hellinger observou isso, e isso é fato. Eu recebo do meu pai e da minha mãe a vida. Eu recebo como eles me deram, o melhor que eles me deram, né? Isso seria na ordem, quem vem primeiro. O filho mais velho, ele é filho. Se morrer o pai e a mãe, o filho que vai mandar nos irmãos, porque ele está na ordem. Mas enquanto o pai e mãe é vivo, esse filho é filho. Né? E às vezes ele quer tomar a posição também de mulher, ou do pai, ou de pai, marido da mulher, e não, ele é filho. Então há um desequilíbrio total nisso. E ele não é pai dos irmãos. Às vezes um pai fala assim, você vai criar seu irmão, vai ser sempre você por ele, você... Não, ele é meu irmão, eu não tenho responsabilidade por ele. Eu tenho responsabilidade como irmão, como humano, mas não para cuidar daquilo. A não ser que o pai e a mãe morreram, né? Então eu continuo no lugar de autoridade maior da família, né? Essa é a ordem. O dar e o receber é a lei do equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio. A gente pode usar também esse equilíbrio, tanto quando eu devolvo esse lugar do meu pai ou da minha mãe, ou no casamento, né? O casamento, quando é o casamento, o relacionamento, a constelação familiar do pertencimento, a mulher, ela é ali do casamento, ela casou, ela vai para outro sistema familiar, né, de procedência. É uma procedência. Só que a hora que ela forma uma segunda família, ela vai ser mãe, ela vai ser mulher daquele lar ali. Ela não pode. Acontece muito desequilíbrio no casal quando a esposa quer viver muito perto da mãe. Ou o filho não larga a posição de filhinho da mamãe. Ele quer ser sempre o filhinho da mamãe. Eu quero ir embora daqui, eu quero voltar para ali porque eu quero ficar perto da minha mãe. Eu quero voltar para o Brasil porque eu quero ficar perto da minha mãe. Não, você tem a família de procedência, tem que ter o equilíbrio. O marido também está dando, ele também está abrindo mão da família dele. Por uma nova constituição. Então, essas três ordens, quando elas são observadas no campo, né, mesmo como você disse, a pessoa às vezes não entende, né, e ela vem, participa, ela é mostrada ali, é fantástico, funciona
fantasticamente, tá? Como eu disse, Tá. o campo é soberano. Uhum. Então, para a gente, né, entender um pouquinho melhor, né, para ver se eu entendi, a dinâmica da constelação familiar seria uma ressignificação do papel de cada membro da família, da ordem. Seria isso? Na Sim, PNL nós chamamos voltar lá, nós dizemos que nós voltamos lá e sim, ressignificamos, né, sim. esses papéis. É isso? Fantástico, fantástica essa observação. Por isso que eu, como sou apômetra, também trabalho com apometria, né? Eu falo sempre voltar no passado e fazer mais leve agora o presente, né? Então, quando a gente faz isso, Exatamente. volta ali, faz mais leve, resignifica também. Então, você coloca em Uhum, ordem aquilo que estava precisando ser olhado, né? uhum, Principalmente numa exclusão, numa falta de entendimento. Então, é isso mesmo que você falou, fantástico. Você coloca em ordem novamente. Então, uhum. por isso que existe um livro dele, né, que chama Ordens do Amor. É essa ordem que precisa ser sempre observada, tá? Tá. Outra coisa que eu quero saber, tem como você explicar para a gente como funciona a dinâmica, né, da constelação? Porque antes me parece que era feito só presencialmente, né? E agora eu vi que já pode ser feito à distância. Tem como você explicar essas duas maneiras para a Sim, gente? sim, sim, sim. Quando eu fiz em 2012, né, era muito assim, né, padronizada, né? Era bem o começo, e a gente fazia ali, e o constelador falava, vai para casa e reverbera, né? Isso não se fala mais, não toca mais no assunto, né? O que ele queria dizer, o Bert Helling, eu gosto de enfatizar isso, porque ele queria dizer o seguinte, não é vai para casa e reverbera, tem gente que não entendeu aquilo, ele precisa do acompanhamento de um terapeuta, ele precisa voltar a Uhum, entender. Não dá para reverberar coisas que ele nem imaginava, e ele acabou descobrindo, né? Então, exatamente. antigamente era assim, hoje a gente tem um trabalho mais aberto com o cliente, né? E aí a gente Uhum, foi trabalhando, mas não, o que ele quis dizer, não contar, é não contar a intimidade, é não contar aquele sofrimento daquele parente que, né, doeu muito. Então, eu não vou sair contando para tudo, mas por amor eu vou contar para quem? Para o meu irmão, vou contar para minha mãe, vou falar, olha, mãe, foi tão lindo, eu vi assim, não era assim como a gente pensava, né? Aquele uhum, tio gostava da gente, a gente tinha uma exclusão com ele, mas ele queria só ser incluído, ele queria estar perto. Hoje em dia, né, a gente foi desenvolvida várias técnicas, a dos bonequinhos, né, porque o constelador ele sente o campo, assim como é montado o campo, né, em grupo, e você coloca outras pessoas, e ele entra dentro do sistema morfogenético, campo morfogenético, né? Formas genéticas daquele sistema, ele sente tudo num padrão. E com os bonequinhos também, é um pouquinho diferente, mas a gente olha isso. Como que a pessoa pega o bonequinho, o pai é grande, ou ele pega um bonequinho pequeno, se ele põe de costa, se ele põe longe, entende? E aí a gente vai batendo com uhum, a técnica do dedo e vai sentindo o campo, né? O constelador, ele tem essa sensibilidade. Para ser um uhum, terapeuta, a gente tem que desenvolver uma sensibilidade, um amor ao próximo sem julgamento, né? Nunca com sim, sim. julgamento. Na água também, que é uma outra terapia, é a mesma terapia, mas é diferente, os bonequinhos, eles andam. Quando você abre, é fantástico. Também maravilhoso, principalmente eu tenho usado bastante essa técnica agora à distância, conforme essa crise que nós estamos acontecendo, né? Então, é utilizado também a técnica da terapia com os bonequinhos. Existe também uma técnica que eu estou estudando, que seria a constelação e a psicanálise dos contos de fada. Fantástico também. Mas eu não foco só nisso, porque às vezes o cliente ele não quer falar alguma coisa, né? Ele quer fugir daquilo. E eu insisto isso porque eu posso achar um gatilho ali. Eu vou dar um exemplo Perfeito. do conto de fada, que eu pedi para o rapaz, e eu perguntava para ele, mas e daí, né? Me fala alguma coisa. Ele contando, a gente, para poder focar o que era o problema dele, porque era tanta coisa, né? E descobrir tudo aquilo ali em uma sessão é difícil. Para Sim. depois constelar, para depois ele vir para constelar. E ele me falou da história do Chapeuzinho Vermelho. Quando você estuda psicanálise, né, nas contos de fada, você entende que o Chapeuzinho Vermelho é
O lobo mau, a mãe, ela não tem medo de arriscar e mandar aquela pequena criatura para o meio da mata que tem ali um lobo mau. E ela se sente protegida, né? E a criança também fala assim, poxa, como é que minha mãe fez isso comigo? Nesse gatilho, eu pergunto, e também, o lobo mau, ele representa um abusador, Sim. certo? E aí, quando eu perguntei assim, quem é que foi excluído e qual é o abusador da sua família? Quem foi? Ele, na hora, lembrou que quando ele tinha de 5 a 6 anos, ele foi abusado, né? E ele voltou para casa bastante desenchavido, querendo o carinho da mãe e a proteção da mãe, porque a mãe não estava percebendo, a mãe mandou ele tomar banho. Ele ficou tão triste, tão desabalado, tão desencantado, ele não recebeu o aconchego da mãe. Nesse momento, né, era o gatilho que ele fez o quê? O chapeuzinho vermelho. Mas eu não uso sempre isso, né? Mas é uma fantástica necessidade da gente colocar ali. Uso também a ritual sistêmica do Danvan, que é uma constelação do ritual sistêmico mais leve, que ele trabalha no xamanismo das 4 direções. Trouxe aqui o livro para você ver, né? Ele trabalha o norte, o sul, o leste e o oeste. Aonde nasce, aqui é onde a madrugada, os antepassados, aonde a criança nasce, o adulto e os pais, os avós. Nessa sistêmica aqui, a gente trabalha essa ritualística no campo e ela funciona muito bem, muito bem. Quando a pessoa não quer encarar um agressor ou um pai que sofreu muitos anos, a gente trabalha na ritual sistêmica também. Então, são como se fossem ramificações da constelação, né? E eu faço todas elas. Tá. E fala uma coisa para mim. Quantas vezes eu tenho que constelar? Existe um número de vezes? Você já falou um pouquinho, mas você pode falar da questão do depois. Qual é a parte, né, da pessoa? O que ela tem que fazer depois que ela constela? Como que funciona isso? Também, eu não quero que uma pessoa seja um amuleto, né? Eu não quero que ela pegue a constelação como um amuleto. Eu já constelei e já tive experiência do mesmo horário, um pai ligar do outro lado do mundo que não falava com a filha, um dia depois. Também acontece depois de 6 meses, 8 meses, né? Então, assim, dá um tempo para isso, para essa respiração acontecer. Mas, se abrir o campo, ela veio constelar uma coisa e foi mostrada outra situação, a gente precisa olhar aquilo. Como sempre Bert Hellinger disse, o campo é soberano, eu tenho que olhar para aquilo. Aquilo que o campo está gritando ali, eu preciso olhar o que é aquilo. Então, a gente constela aquela situação e ele pode retornar mais para frente para olhar aquilo que ele queria olhar, um filho. Mas ele precisa olhar a mãe, ou ele precisa olhar a avó. Aí ele volta novamente depois para olhar o filho, se for necessário, porque às vezes o gatilho do filho estava na avó. Ele vem com o filho e estava na avó, né? Então, eu não quero que ela pegue como um amuleto. Mas se ela tiver a necessidade de retornar pela segunda, pela terceira vez, durante o período, sim. Por isso que tem que existir essa conversa. Não dá para falar, vai para casa e reverbera. Você tem que aconchegar aquela pessoa que te procurou. Então não dá para delimitar, falar assim, olha, você vai ter que constelar uma vez, 2, 3, isso não tem como saber, é só vivenciando mesmo. Só vivenciando, vivenciando o campo. Uhum. E é assim, né, eu tenho feito, eu já fiz 2 vezes a mesa quântica, né, e a pessoa que, né, esqueci como se diz o nome da pessoa que faz a mesa quântica, a terapeuta, ela sempre me fala assim, 50% é a mesa, né, que é o equilíbrio, a mesa quântica é o equilíbrio energético. Então ela fala assim, 50% a mesa, né, te ajuda, 50% é a sua parte. Então tem algumas coisas que depois da sessão da mesa quântica, a pessoa precisa se mover ali, né, para realmente aquele equilíbrio ele ficar estável, ele acontecer e os resultados virem, né, com mais rapidez e tudo aquilo ser muito eficiente. A gente vê realmente os resultados. No caso da constelação, como a pessoa deve se comportar depois da constelação? O que ela tem que fazer para agregar, para ajudar, para que aquilo realmente tenha resultado,
na vida dela, para que ela veja os resultados assim de forma significativa, de forma mais rápida? Existe o que fazer ou não? Então, a constelação ela é tão fantástica, é uma terapia tão maravilhosa, que está ganhando tanto poder, né, no Brasil, aqui está expandindo bastante, mas no Brasil ela está, né, acho que é tanto é porque, por isso que tem uma escola, né, da Schuller lá em São Paulo, por isso, de tão bonita que ela é, de tão soberana. Quando a pessoa vem com aquela raiva, né, que ela não quer olhar para o pai, e aí a gente coloca o pai do pai e a mãe do pai, ela sente que o pai dá o que ele conseguia, foram as moedas que ela recebeu. E quando ela olha aquilo que foi difícil para ele, mas ele ama muito aquela filha, mas foi o que ele conseguiu dar, aquilo mexe bastante com a pessoa, sabe? Mexe bastante. Uhum. Ela olha, poxa, ela fala assim, poxa, eu não via dessa forma, né? É tão bonito, eu sou bastante, eu quando entro dentro das terapias, eu vivencio aquilo junto com o cliente, né? Com a Sim, pessoa eu que passo vem. por isso também. Eu acho assim, eu fico emocionada, né? Não que eu tenho nada ainda, tem para tratar, tenho, mas eu entro no campo junto. Aí ela fala assim, poxa, eu não via isso. Aquilo fica tão mais leve, sabe? Porque a raiva, Uhum. ela tá mantendo aquela raiva, né? Então, quando ela olha aquilo, eu acredito, sabe, Glória, que não tem um padrão, vai assim, faz mais tanto Ho'oponopono, ou faça alguma coisa diferente. Não. Deixa aquilo assentar no seu coração. Deixa aquilo ganhar um espaço. Deixa aquele que já se foi reconhecer que você olhou para ele. Aí a gente fala assim, eu vejo você. Né? Essa palavra, eu vejo você. É tão fantástico, faz assim, ó, no campo. E a pessoa, ela se solta, ela sai daquela armadura, sabe? Ela sai Uhum. daquela posição, né? Então, não dá para dizer assim, ela precisa fazer alguma coisa, não. Eu acho que ela precisa deixar aquilo no coração dela, só fazer tempo ali. Porque daquilo ali já vai abrindo. Pessoas falam assim, nossa, fazer constelação mudou a minha vida. Conhecer a constelação foi fantástico. Não sei dizer como é a constelação, tá? Várias pessoas, assim, vários relatos, né? Então, eu acredito que não. Eu acho que não tem uma regra, tá? É, entendi, bem bacana. Como eu costumo dizer para os meus coaches, é assim, são as fichas que caem ali naquele momento, Sim, né? São os é o insights que a despertar. pessoa vai tendo, é o entendimento, né? Porque assim, muita coisa não, eu digo que não vou colocar números, né? Mas nós criamos muita ilusão, né? Nós Eu criamos falo que a gente muita é muito ilusão. achismo, sabe, Glória? Eu acho Sim. assim, eu falo assim que a gente, como diz, né, o narcisista achava muito, né? Mas Narciso era lindo. Então, quem é narcisista, ele só é achista, né? E muitas das Uhum. vezes a gente acha aquilo. Eu acho que meu pai não me ama, eu acho que o meu tio quer isso, então eu diria, não tanto ilusão, eu diria achismo. Porque quando ele olha para aquilo, ele fala, poxa, eu não achava que era assim. Eu não sabia disso, né? Então, o campo mostra tudo aquilo para a pessoa. Eu diria isso, que a gente é achista. E não é aquilo. O campo mostra a verdade. O que É, seria, o que precisa ser incluído. e faz todo sentido o que você disse, né? Da pessoa passa, né, pela experiência, vai para casa, né, e começa a colher todos aqueles pensamentos, aqueles sentimentos, né? Isso é tão verdadeiro, porque, por exemplo, quando a gente não conhece algo, né, fica aquele monte de pontinho de interrogação. Vamos fazer um exemplo simples. Eu vou em um restaurante lá, sei lá, francês, e tem lá uma comida, eu olho no cardápio e eu não comi ainda aquela comida, eu nunca comi, eu não sei o que é, o que vai ser servido ali. Então eu vou olhar para tudo aquilo e eu vou criar ali, né? Vou imaginar, eu acho que deve ser isso, ou deve ser aquilo, deve ser bom, não deve ser bom, será que eu vou gostar? Né? E crio toda uma situação em cima daquilo. Daí eu como aquilo, gosto muito, né? E vi realmente o que é servido, né? Então, se eu volto lá, né, eu já vou tranquila,
né? Eu vou Sim, pedir aquele prato, eu sei, eu conheço. Então, eu penso que é mais ou menos isso, né? Traz essa tranquilidade depois, né? Essa isso, leveza para você olhar a situação ali da sua vida, né? Para aquelas situações que até então te incomodavam. Mas por quê? Porque você de fato não conhecia, não sabia o porquê, né, disso e isso. daquilo. Você não olhou para aquilo, né? Você não entendeu o porquê daquela situação. Eu gosto de fazer um exercício também, sabe? Antes da gente, às vezes, começar uma constelação individual que a pessoa vem, eu gosto muito de colocar a pessoa já ali dentro do sistema. Eu ponho um papel e falo, aqui é o seu pai, aqui é a sua mãe, né? Olha para o seu pai, ela olha para o pai, depois ela olha para a mãe. Eu falei assim, agora vai no lugar do seu pai e olha para você. Né? Deixa isso falar, deixa a alma do seu pai falar. Quando ela se posiciona no lugar do pai, é um exercício simplesinho. É bem simples, mas também já tem para começar já funciona. Coloca ela ali no lugar do pai e ela olha o pai olhando para ela. Aí eu digo, o que que você sente? Eu sinto amor, eu sinto um vazio. Aí ele fala assim, ele sente saudade da mãe. Aí eu vejo assim, é necessário colocar a mãe e o pai do pai. Vamos colocar ali. Aí ele vê Uhum. que o pai não deu, que a mãe não deu, que a mãe foi embora, que ele sente falta da mãe. Aquilo lá ele está projetando naquele amor. Aí ele volta para o lugar. Quando ele volta para o lugar, ele olha totalmente diferente o pai. Entendeu? Esse é o exercício do restaurante. Vai lá, nunca comeu, vai lá e come, experimenta. Opa, é diferente. Então, esse exercício é super simples, né? Depois a gente faz a constelação, faz outras coisas. Mas a hora que ele olha primeiro e se coloca no lugar, ele já tem uma sistêmica diferente. É bem simples, mas já vê um outro patamar. Porque o filho, né? Mesmo que ele tenha que se posicionar no lugar de filho, ele precisa ver com os olhos do pai. Exatamente. Né? E quando ele olha com os olhos do pai para ele vê que não era aquilo. Aí também já é fantástico. Já tem uma visão diferente. Aí a gente pode começar uma constelação, né? A gente pode colocar, até no campo, quando ele coloca, que ele já identifica aquele, ele já coloca um pouquinho diferente. Né? Nada na força, porque tudo que é forçado, né? Vai, ajoelha, fala pro seu pai, né? Você tem que ajoelhar, olha para cima, né? Eu acho assim que tudo que é forçado não funciona. A pessoa tem que receber aquilo com amor. Então, quando vai com várias técnicas, né? Por isso que eu gosto também de utilizar a ritual sistêmica do Danvar, porque ele coloca toda uma equipe aqui atrás, todos os seus ancestrais também que não receberam, né? E eles falam todos junto. Entra toda aquela equipe ali, né? E fala, todos os seus ancestrais falam assim: nós vemos você, nós olhamos você, nós incluímos você. Outra coisa importante também de observar na mulher, falando Aham, de pai, né, para dar um gancho, aham. é muito comum na constelação a ex-mulher, mas foi só um namoro, a gente namorou 5 anos e eu ia noivar, mas Sério? Aí, é mesmo, mesmo. Aí, então, quando a pessoa vem, a mulher vem, ela fala assim, ai, Sandra, eu e meu pai, ó, de frente ali, né? Ou eu e minha mãe, é difícil, mas eu e meu pai, ela já fecha os punhos assim, né? E olha pro pai. uhum. Aí eu pergunto, você sabe se seu pai teve uma noiva, alguma mulher apaixonada, né? Aí a pessoa fala assim, nossa, a vizinha me chama até de filha postiça. Ah, tem sim, tem uma mulher na rua de trás, assim, que meu pai ia casar, mas aí na última hora meu pai não casou, casou com a minha mãe. Minha mãe fala que é por interesse. Essa ex-noiva, ou esse ex-noivo, mas falando da menina, da filha, o confronto da filha é o lugar da noiva que ela está tomando. Ah, que Porque essa interessante. primeira que veio, ela é incluída na constelação. O pai casou com a mãe, vive 25 anos, mas a noiva de 5 anos que ele quase casou, ou a namorada, ela tem que ser incluída. Porque ela pode ter ficado com raiva, ela pode ter ficado com ódio, ela pode nunca mais ter casado. Tá? E Uhum. a filha também, o casamento não acontece com a filha. Ah, então é um ponto que a gente já vai direto e pergunta Uhum. diretamente, né? Aí a gente pode trabalhar isso. Não é Sim, sempre um padrão, mas isso é sim. descobertas que o Hellinger fez nos estudos. Então a gente precisa olhar aquela noiva. Na verdade, são questões energéticas, seria isso? Sim, sim.
Seriam questões energéticas, né? Desse campo morfogenético, né? Mas isso aí pode ser o quê, Sandra? Pode ser ainda além disso? Pode. Pode ser minha tia-avó que foi abandonada. Entendi. Pode ser minha tia-avó que esperou o noivo vir da guerra e não voltou. Tá? Então Uhum. também eu estou tomando essa dor pela minha tia. É só o campo que vai dizer, são exemplos, né? São situações que a Uhum. gente observa e daí a gente inclui tudo isso e resolve, libera. Como eu te disse, faz assim, né? Solta. Vou contar uma outra coisa bacana também, que vale a pena ressaltar. Aham. Quando eu fiz uma constelação há 4 anos atrás, eu só tinha o Zeus, o cachorro maior que eu tenho, né? E ele nunca entrava dentro do campo dali, ele sempre ficava do lado de fora, sempre, sempre, sempre. A filha estava olhando para o pai com os punhos fechados. Nós já tínhamos que avançar, porque não dava mais para sustentar aquela situação. E aí a filha olhando para o pai, o meu cachorro, ele entrou, ele nunca entrava. Ele entrou, passou no meio do pai e da filha ali, dos representantes do pai e da filha, passou, saiu e foi embora. Ele fez uma tour ali dentro, entre os dois, né? Na hora que ele passou, Uhum. a filha soltou, olha só que lindo, como os animais Uhum. trabalham. Ela, a filha soltou a mão e abraçou o pai e chorou bastante. Depois que a gente acabou a constelação, ela disse que quando o pai separou e foi embora, a Uhum. cachorrinha morreu de depressão. Porque quando o pai chegava de viagem, sempre a cachorrinha latia que nem uma louca, subia em cima do caminhão e ficava lá por horas, cheirando. E Ah, o pai foi embora, linda. então, o pai foi embora, não veio mais, a cachorrinha morreu de depressão. Quando o Zeus, meu cachorro, entrou ali e trabalhou, né, o Uhum. animal trabalhou, ele também soltou o campo. Então, ele trabalhou, ele, com o instinto animal dele, né, de amor e carinho, ele trouxe aquele cachorro. Parece que foi o cachorrinho dela que veio e falou assim: tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Aí ela abraçou o pai, choraram e aí acabamos a constelação, né? Aí ela já, com certeza, Uhum. passou isso para frente. Verdade, as fichas caíram, como eu É, gosto as de fichas caíram. dizer. Se o animal entendeu que tá tudo bem, para que ela vai sustentar? Né? Verdade, exatamente. E fala uma coisa para mim, quanto tempo geralmente demora, né, a constelação, a dinâmica? Ela pode demorar de 15 minutos até 1 hora e meia. Se passar de 1 hora e 15, ela começa a ficar pesada e cansativa, né? Ah, uau. Então, aí, quando eu vejo que ela tá pesada e que não estão conseguindo, porque meu pai teve 9 filhos, a minha mãe teve 9 irmãos, a minha mãe teve 13, a minha avó teve 20, né? Aquilo tá enorme, tem muito sofrimento, muita dor. Então, Uhum. eu começo a olhar para tudo. A gente não pode olhar para tudo, a gente começa a focar numa situação. Aí, eu gosto de trabalhar com a constelação sistêmica, porque eu trago toda uma geração que não foi vista e não foi incluída para tornar mais leve, né? No xamanismo dessa Legal. constelação do Namá. Aí a gente acaba, mas ela pode durar 15 minutos a 25 ou a 1 hora e meia, tá? Uhum. Não tem um Super padrão. interessante. A pessoa Super fala, mas já acabou? Eu interessante. falo assim, já, o que nós vamos ver mais? Vamos ficar aí cavando buraco e ferida, por quê? Né? Já acabou, tá ótimo, é isso aí que eu precisava. A pessoa, na hora, ela já acha o foco. Pode acontecer assim. Achamos o foco ali, pronto, minha querida, acabou. Não vamos mexer em ferida. Acabou, nós agradecemos, fechamos o seu campo. Aí pode voltar, né, que a gente disse, e fazer uma outra constelação. Mas não precisa Uhum. demorar 1 hora para ser eficaz, tá? Não precisa demorar Aham. maravilhosa a minha constelação. Tá. Sandra, vamos abrir para as perguntas? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Vamos ver se já foi feito. Aqui a Patrícia Pérez Batista. São como círculos viciosos que repetem por outras gerações? Seria Sim, isso? tem. Eles também Hum, chamam de sentimentos adotados, tá? Beth Hellinger também fala ah, sentimentos adotados. tá. Eu adoto aquele Uhum. padrão por amor por alguém. Eu carrego aquele peso.
É Eu como quero se eu estivesse incluir. tomando a dor de alguém, né? Tipo assim, alguém foi e bateu no meu irmãozinho na escola, daí eu passo a detestar aquela pessoa também porque ela Sim, bateu no meu irmãozinho. Seria mais ou sim, menos isso. isso. Aí por isso eu carrego aquela dor que eu não entendo, né? Então a Aham, culpa, vamos olhar para aquilo, para quem foi ultrajado. Se o meu avô aham, foi ultrajou alguém, vamos olhar para aquela mulher. Ela faz parte, ela não queria. Então é um modo de olhar. É isso mesmo, Patrícia, é isso uhum. que foi dito. Gente, mais alguém quer fazer pergunta para Sandra? Aproveitem essa maravilhosa disposição de vocês. Eu não perderia a oportunidade. Você é uma flor. Aproveitem. Tem uma pergunta aqui. Não. Ah, não, foi a Patrícia mesmo que fez, Pode né? ler, Então acho que Sandra. ninguém mais fez, né? Gente, é assim, que às vezes também, né, Sandra, as pessoas não querem perguntar agora, às vezes, né, são pessoas mais reservadas e depois comigo sempre acontece das pessoas perguntarem lá em box. Sim, então recebendo essas informações, né? Elas precisam É, processar também. exatamente. Então, assim, você se disponibiliza, Sandra, a responder perguntas das pessoas em Sim, box? sim, sim, posso, tanto inbox ou aqui na live se ficar, né? E aí a Aham, gente pode. isso. Ah, o Léo mandou uma pergunta. Isso. As pessoas que nos mais fazem dano são as que mais amamos. Como liberar o perdão para irmãos que nos ofendem? Então, Léo, não sei se você acompanhou desde o começo a live, né? Como a gente libera isso? Primeiro de tudo, nós vamos olhar a ordem, tá? Quem é esse irmão é mais velho ou mais novo, né? A gente olha a ordem dessa situação. E o porquê que ele está repetindo isso? Ele pode estar repetindo um padrão de um filho antes abortado. É um exemplo, com as experiências que a gente tem. Ele pode estar respondendo isso por um filho abortado antes que não foi olhado, né? E por que que eles te ofendem? Por que que ele está ofendendo? Pode ser um tio avô que foi excluído de uma herança. Isso da herança é um conflito familiar, é grande isso. Isso ocasiona dores, né, eternas. Na constelação familiar, a ordem da herança não tem o que foi tirado fora ou colocado. Pertence aos pais. Os pais que são donos da herança. Eles dão para quem eles quiserem. A gente recebe só o amor deles e a vida. Se o pai, em vida, quiser me dar a herança, é diferente. Os conflitos grandes, às vezes, na família é isso, de ofensa. Pode ser, não estou dizendo que é o seu caso, Léo, mas pode ser que tenha um tio avô ali que foi muito ofendido por um outro irmão. Esse outro irmão, você toma o lugar desse tio e fala assim, né? Eu preciso olhar aqui. Eu estou me ofendendo, existe alguma situação que precisa ser equilibrada. Existem N fatores, não posso dizer que seja isso. E também diria, faça uma constelação. Busque isso, porque entre irmão, irmandade, né? Olha que lindo. Eu acho que é uma das coisas mais lindas que tem. O irmão, aquela irmandade. A gente cresce junto com o irmão, as brincadeiras. A gente divide o mesmo pai, a mesma mãe, o mesmo quarto por É anos, né? verdade. Por que que a gente vai depois desentender? O que é que está gritando entre nós ali na nossa família que é Uhum. necessário ver? Quem é esse que precisa ver lá atrás? Vamos trazer todo esse amor, vamos nos entender. Você vai me dizer, mas eu não quero olhar para isso, Sandra, eu não quero meu irmão me ofender a vida toda. Faz uma constelação, porque na constelação o campo, ele trabalha morfogeneticamente tudo isso. Quando eu olho o meu irmão dentro de um campo e eu olho para ele, se velho do que eu olho para ele e falo, eu te vejo, você com você e eu comigo. Esse campo, mesmo você não falando com seu irmão, vai liberar. Uma mãe me procurou dizendo que o filho fazia 5 anos que não falava com ela. E 5 anos, assim, vivia na mesma casa, mas nunca falava o vazio que ela precisou deixar ele um bom tempo com o pai. Quando nós fizemos a constelação, ele gritava aqui dentro dele que ele
queria botar para fora. Foi tão incrível, ela não precisou falar nada para o filho. O filho chegou na mesma noite, ela me falou no outro dia cedo. Ela falou, pode ser comum para você, mas para mim eu achei incrível. No outro dia de manhã ela mandou mensagem. O meu filho chegou em casa e falou as mesmas palavras que você tinha dito na constelação. Fazia 5 anos que ele não falava isso. E eu fiz o que você me disse, coloquei ele no meu colo e acalentei a cabeça dele. E foi tão maravilhoso. Então, assim, entende? Não precisa estar ali, falar com meu irmão, não quero ver meu pai, não quero falar, mas eu preciso olhar para aquele sistema. Eu preciso botar em equilíbrio aquilo. Legal. Sandra, tem uma outra Tá bom, meu perguntinha. Estão perguntando ali, ó, mais uma perguntinha. Como honrar nossos antepassados e não só olhar os problemas familiares, mas também as virtudes, assim como os dons de um antepassado, como tomar posse desses valores? É bastante coisa. É, nessa sistêmica ali, quando é o sistema familiar dos antepassados, aí eu também trabalho ritual sistêmica, né? Eu trago todos aqueles ali, eu coloco uns antepassados que foram excluídos e antepassados incluídos, ricos, prósperos, né? E coloco outros ali que não foram. E aí existe uma inclusão daqueles todos. E nesse trabalho, viu, Cleia, a gente pode fazer, Cleia é fantástica também, uma terapeuta que faz vela, essências, sabonetes, e também é minha aluna de várias outras terapias. A gente pode fazer essa terapia com você. Quando a gente coloca, eu vou dizer assim, eu vejo as guerras, a fome, a tristeza, eu vejo os filhos não nascidos, mas eu também vejo a prosperidade, a abundância, os filhos que voltaram, as guerras vencidas, mas diante disso tudo, eu carrego a dignidade. Aí quando ele fala dignidade, ele se impõe. Eu carrego a dignidade e honro o meu nome que vieram de vocês. Então eu carrego sim as dores, mas eu tô aqui, ó, lutando para fazer diferente. Eu carrego a dignidade do meu nome e novamente carrego a dignidade. É uma honra, é uma forma de honrar. Quando você diz dignidade, você olha para aquilo. Porque houve sim tudo isso em toda a família, mas também houve muita riqueza, muita prosperidade, muito filho que nasceu. Né? Muitos amores, casamentos felizes. Então, tudo isso é uma dignidade da minha família que foi juntado e me concedeu. Aí eu recebo as moedas, né? Receber as moedas, receber o que meu pai me deu. Tá bom, papai, tá bom, mamãe. Vocês me deram o que vocês podiam. Eu pego com muito amor. Muito amor. E pronto. É assim que a gente honra. E a gente pode fazer assim, tá bom, meu amor? Vamos trabalhar isso. Sandra, muita, muita, muita gratidão por você Eu que ter aceito o agradeço. meu convite. Você é Gostei linda, viu? muito. Excelente coach. Nossa, gostei muito. Em breve estarei aí, né, para Ótimo! constelar. Está na lista dos desejos. E com certeza, minha consteladora será você. Quero agradecer também as pessoas que estão nos assistindo, né? Sim, muito obrigada. Por Vai ficar disponibilizar o disponível tempo. 24 horas, né? Fica acho que no IGTV agora, né? Tá ficando no Ok. IGTV, tá salvo, né? Então, assim, muita, muita gratidão mesmo. E, pessoal, tendo perguntas, a Sandra está à disposição. Como ela disse, ela já trabalha, a Sandra faz atendimentos online também, né, Sandra? Sim, sim. Então, assim, o Instagram da Sandra está lá no post, mas qualquer dúvida, se não conseguir entrar em contato com a Sandra, pode me chamar que eu passo o endereço da Sandra e vocês podem escrever lá inbox para ela. Sandra, Obrigada. muito sucesso para você. Gratidão. Muita gratidão. Obrigada a vocês que estiveram aqui. Até mais. Um beijo, gente. Um beijo, Sandra. Tchau, beijão. Tchau, tchau. Tchau.